Você já parou para pensar em qual é o teu próximo passo de carreira? Será que essa posição de customer é a linha de chegada? Fala pessoal, sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy, está começando mais um episódio do Momento WOW, nosso podcast. E eu sou a Luciana Teles, eu sou diretora de Customer Care e Customer Success na Axon e professora da CS Academy. Baita professora. Galera, está começando aqui esse episódio com um amigo nosso, né? Professor aí da velha guarda da CS Academy. Velha guarda é foda que tá te chamando de velho, Well. É, Desculpa, agora, pioneiro. eu sempre começo fazendo uma piada, mas porra... Da época que a CS Academy não tinha funcionários, só eu e a Isa, né? No caso. E o El. E o El e mais uma turma da pesada aí que sempre nos acompanhou e sempre fez com muita excelência conteúdos, né? Muitos conteúdos a gente já fez juntos. Muitas aulas e agora, muito obrigado por ter aceitado mais um convite nosso. Pô, o prazer é meu, essa parceria, né, Diego, já é desde 2019, né? Então a gente começou ali ainda no físico, com aquele modelo de o pessoal na sala de aula podendo ter uma super interatividade. A pandemia restringiu isso, mas a gente tá super feliz, né, de que tá tudo voltando. Estávamos juntos na última imersão. Está sendo preparada aí mais uma, dependendo de quando a pessoa está assistindo aqui, né? Exatamente. O podcast. Dá tempo de participar, inclusive, né? Acho que dá, né? Aproveitando que o El já fez o merchan, vamos falar dá tempo de participar, Exatamente. gente. Esse episódio vai sair agora em março, né? E a imersão é agora em maio, né? Então, para você que está buscando uma posição de alta liderança aí no mercado de CS, CX, atendimento e outros, né? Produto também, né, Well? A nossa imersão aí vai estar vindo, então... entra no nosso site, csacademy.com.br, tem lá o linkzinho da imersão e fale com o nosso time lá, procura saber como que funciona, quais são os conteúdos. Conversa com quem já participou também, porque, enfim, né, é bom pegar esse feedback da turma que já participou das últimas 2 imersões e aí você vem participar com a gente, né? Exato. Well, primeiro eu ia te pedir para você se apresentar, para quem não te conhece, para quem nunca teve oportunidade de dividir um espaço contigo. E já queria que você respondesse uma pergunta, tá bom? Por que migrar de customer para produto? Uau, assim, já Na lata. desse jeito, que interessante. Vamos lá, eu sou o Wellington, prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo, Diego, pelo convite. Lu, vai ser demais estar com você, sempre um prazer. Pessoal, eu estou envolvido aqui com a CS Academy, né, como a gente falou, desde 2019, mas comecei a minha carreira um pouquinho antes disso ali, pouco antes tempo, dos anos fala pouco 2000, tempo. Pouco né? tempo antes disso, gente. Exato, pouco tempo antes disso. Ali, mas olha só que curioso. E aí isso vai ter a ver com essa relação entre atendimento, entre cliente, entre entregar ali resultados, toda essa parte de crescimento, né, das nossas empresas, com essa parte do digital, onde isso foi acontecer. Porque eu comecei a carreira numa escola de computação. Então, eu dava aquela aulinha de Windows, Office, sabe? Eu fiz aula de digitação no teclado. A gente tinha Eu um subi o dedinho, curso que a gente tinha um programa que as letrinhas iam caindo e o pessoal... Isso, tinha que acertar. vi. Isso, se você não brincou disso é porque você tem poucos anos. eu tô falando de 1997, tá? Mais ou menos. Eu era bebezinha, mas enfim. Todos nós éramos muito bebês. Então, a gente estava ali, né? Eu estava envolvido ali naquele contexto e não tinha muita habilidade de falar com o público. Isso fui aprendendo ali, né? No choque mesmo. Uau, como é que vai ser? Falava para dentro, uma pessoa muito tímida, né? E aquilo foi ajudando a... Nossa, eu jamais imaginaria o Eu uma pessoa muito tímida. Nossa, era super, super tímido, gente. Então, assim, acho que isso é legal, né? Não foi uma coisa que eu estava também muito planejando. Ia acontecendo, né? As coisas ali na carreira, ia precisando correr atrás para adequar, né? Para conseguir me encaixar naquele contexto que eu estava. Então, foi isso que aconteceu nessa escolinha de computação. Então, isso foi me dando muita habilidade para resolver problemas com tecnologia, mas eu gostava muito de cliente, gostava muito de venda, gostava de serviço. Mas olha só que curioso, o curso lá na escola de computação tinha um módulo, não tinha algo ali ainda pensado, está falando antes dos anos 2000, né? De continuidade. De recorrência, de continuidade, não tinha. O nome do curso era nível 1. E não tinha nível 2. Mas não tinha nível 2. Você fala, pô, vamos bolar o nível 2? Isso veio de mim. Não, mas naquela época nem o software era vendido por assinatura, né? Se você lembrar, a migração foi um pouco depois, 2002, 2004, ali que a gente começa o SaaS, né? Então, eu lembro que tinha que comprar caixinha com os disquetes, né? Você já instalou? Já, e se desse pau, o problema era teu, tu lembra disso também, né? Era, porque aí a gente comprava e fazia cópia, pra não dar merda.
falava, insira o disco 3, aí seu disco 3 o cachorro mordeu. Isso, aí você se fudeu. Né? Mas eu não posso falar nada também, porque a gente ficou com curso de CS/CX intermediário por uns 2 anos, e não tinha nem o básico e nem o avançado. E então, mais ou menos... Olha que legal, né? São as oportunidades, É isso, né? agora a gente tem Agora tem os dois. Tem o gestão e tem o básico. Então, eu percebi essa oportunidade, conversei, é um grande amigo até hoje, o Edson, que foi o fundador ali da escola na época. Então, o Diego estava envolvido com escolas, hein? E aí a gente fez o nível 2. O nível 2 envolvia banco de dados, envolvia hardware, envolvia desenvolvimento web. Então, quando a gente pensa em produto digital... No DOS, né, gente? Pra quem não sabe o que é DOS, dá um Google. Dá um Google, gente. Era aquela tela ali de terminal, a tela escura, as letrinhas brancas, você fica se sentindo meio Matrix, né? Isso. Então, meio que misturou muito na minha carreira o tempo todo a tecnologia com essa questão de que, poxa, a gente tem que melhorar o negócio, tem que mudar o negócio, tem que pôr o nível 2. Mas, no fim das contas, isso vai ser bom para o aluno? Isso ia ser legal para aquele aluno que estava ali? Claro que eu não tinha ferramentas para entender o que eu estava fazendo, né, de certa forma. Era muito mais intuitivo, né? Era muito intuitivo, era muito ali tentativa e erro, né? Mas, no fim das contas, acabou sendo uma base muito legal para ver que mesmo em contextos, de repente, que fossem mais complexos, uma grande empresa de call center, né? Trabalhei depois na Dedic, era uma empresa da Portugal Telecom, que depois se juntou ali com a Contax, né? Ali já estava num contexto realmente de influenciar processos. E aquela base ajudou muito. No final do dia, tudo era sobre a empresa crescer, reter clientes. Não era mais B2C, né? Ali era B2B. Mas a tecnologia sempre ia ajudando, né? Fui para a Telecom, na Nextel. Também tinha bastante coisas ali para tratar de dificuldades de clientes. Jornada de telefonia, né? Não sei se já participou alguém de Telecom. Não, mas a gente quer chamar, né? A gente quer chamar 2 temas polêmicos, de concessionárias, né? De automobilístico, Sim. Enfim, e de telecom. Poxa, telecom é apaixonante, assim, porque essa jornada de conhecer o produto e recebe a conta, ou não sei, é pré-pago e faz a recarga, né? Tem muitas oportunidades e imagina, tem um monte de atrito, né? Então, quando eu comecei a olhar mais a coisa como CX, mesmo foi em telecom, foi na Nextel, trabalhando com a Luciede Manduca, que também está sempre envolvida no nosso ecossistema aí de CX. Lu, vem falar com a gente. Tem que vir falar com o Diego. E aí depois, já indo para a parte de consultoria de novo na Mutante, começou a cair mais a ficha para mim. Aí eu já estou falando de meados de 2016, 2017, que muito daquilo, tudo da tecnologia estava sendo repaginado e estava se chamando muito de produto. Estava se chamando muito de produto. Então, o produto tem o produto físico, mas tem um percentual aí de desenvolvimento de produtos em que as empresas estão começando a colocar investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agora já não estão mais começando a colocar, né? Já é fato. Né? Que é o produto digital. Meio que quando a gente fala do que está sendo investido em produto, né, a gente tem ali 25% dos investimentos das empresas em produtos digitais e 75% em produtos físicos, né? Pode ser bens de consumo, pode ser comida, pode ser veículo, né? Falou de concessionária. Então, o produto digital está crescendo e deve ganhar mais importância ainda com o tempo. Não vai ganhar toda a importância, porque a gente precisa de produtos, né? De bens de consumo. Porque a gente ainda se veste, se alimenta, Exato, e enfim. Nós estamos ainda, né, no metaverso, né? Sim. Mas ali eu percebi que isso era importante e que parte ali do meu repertório até, na hora de falar sobre produto digital, métodos de projeto para produto digital, eu entendi ali que em algum momento estava precisando ser atualizado, estava defasado. Essa fase que você estava na Mutante foi a fase principal dos chatbots, né? Foi. Porque eu lembro que ali que foi o boom tá bom, a gente tem chat para a empresa e agora a gente tem chatbots para as empresas. E eu participava de evento, de chatbots, meu irmão gosta muito, meu irmão trabalha com desenvolvimento, e ele foi me envolvendo nesse ecossistema dos chatbots ali, que surgiu muita empresa, que hoje é muito importante nesse mercado, e naquela época não existia. Não existia, exatamente. Não existia, é bem interessante. Mas a partir dali percebi essa importância, fui buscar uma atualização. Então, acho que combina muito com o pessoal que pode estar assistindo a gente, né? Entender, poxa, como é que está o meu repertório? Né? Será que eu estou realmente falando a língua daquilo que é a maneira com a qual as empresas estão resolvendo os problemas hoje? Né? Eu senti que em algum momento, por mais que estava numa posição muito bacana, na Mutante, trabalhando com consultoria, com grandes clientes, com muitas telecoms,
com bancos, companhias aéreas. Empresa de aviação, sim. Nossa, todos esses segmentos, eu percebia, nossa, tem jeitos mais interessantes de pegar esses aplicativos aqui e tornarem eles mais legais. Mesmo a parte de conversacional, chatbot, URA. E aí fui entender desse mercado de produto, me atualizar com isso. E acabou aparecendo no meio do caminho a Amaro. E eu fui para a Amaro, não fazer produto, fui para a Amaro para fazer experiência do cliente, fazer CX. Mas ali era uma empresa, né, que nasceu no digital, com lojas que são muito tecnológicas. Com um viés mais forte de Tem um omnichannel. viés omnichannel, assim, fortíssimo. Eu tô vindo agora de um varejista, e eu fui fazer uma troca nesse varejista, e essa troca não funcionou porque o produto era muito novo. E no sistema dessa loja ainda não tinha esse produto. Ou seja, isso não é Isso omnicanalidade. não é omnicanalidade. Mas esse player que a gente estava ali, essa loja, poxa, é um dos maiores do Brasil, assim. Então, olha como a nossa expectativa, né? Ela já fica muito maior. Então, a Amaro é tudo isso, né? Na Amaro não teria esse problema do produto ser novo, não está no sistema. Então, Até porque eu vi que faz umas 2 ou 3 semanas, agora tem entrega em 3 horas, gente. tem Entrega em 3 horas. E se você comprar online, você pode retirar na loja em 30 minutos. Nossa, você tá bem Sou atualizado. cliente. Boa. muito Nada melhor do bom. que um cliente que gosta da marca, Sim. né? Boa. E aí cheguei lá e aí pude fazer toda, acho que essa contribuição de trazer a parte de cliente, mas olhar muito tecnologia. Resolver muitos problemas com tecnologia. Veio a pandemia. A maior então- parte dos problemas de cliente, a gente entende que a gente resolve com tecnologia, né? Exato. Porque o cliente, ele está nivelando, né, essas experiências todas em cima disso, né? Então, acho que isso funciona super bem. E ali, a partir de algum momento, vou dizer para vocês, eu acho que o ciclo ali de experiência do cliente, ele levou mais ou menos 2 anos e meio, onde eu pude conversar com as pessoas, falar sobre o que era CX, o que eram as métricas de Customer Satisfaction, explicar o que era o NPS, implementar Criar uma medidores, cultura, né? criar a cultura. Isso deve ter levado mais ou menos 2 anos e meio, não para criar, mas para entender que ela estava super madura. Com uma pandemia no meio do Com a caminho. pandemia no meio do caminho, né? E a partir daquele momento, eu já estava bastante próximo da estratégia e do design organizacional da empresa, ao ponto de entender quais seriam as melhores squads, por exemplo, de times de desenvolvimento de software para a gente abrir, né? E estava nesse projeto desenhando essas squads, entendendo, olha, deveria ter um time dedicado exclusivamente a tecnologias para a loja, outro time focado na parte de logística, de operações. A gente definiu mais ou menos 7 squads, elas teriam os product managers, né? E agora está completando aí 2 anos, né? Engraçado que você está falando dos squads, só querendo. Me parece muito de jornada do cliente, né? Parece. Tem tudo a ver com a jornada do Tem a cliente. ver com a jornada. Ter feito todo o trabalho de CX habilitou a todo esse trabalho de jornada e de design organizacional a ser feito de uma maneira muito mais simples e com uma visão do todo que a gente não teria antes sem o trabalho de CX, né? Então foi meio que pareceu uma continuidade, sabe? Algo natural, né? Algo bem natural. E foi nessa hora que surgiu essa oportunidade de, olha, você tem essa sua base de tecnologia, no fim das contas, eu era uma pessoa ali dentro que já conhecia bastante sobre o que a gente chama de stack, né? Os sistemas que fazem, no fim das contas, nos bastidores, a Amaro funcionar. Então, tem a plataforma de e-commerce, sistema de coletar pagamentos, tem os sistemas ali por trás da De parte antifraude, de de logística. antifraude. Então, já tinha essa base e aí isso acabou vindo naturalmente. Veio essa oportunidade de estar à frente dessas squads, né? E falei, poxa, agora eu já estava lá há quase 3 anos, né? Falei, que legal. Agora, de fato, aquela formação que eu busquei lá em 2017, aqui em 2021, vai ser a hora de aplicar isso. E também precisei atualizar bastante coisa. Porque em 3 anos, né? Acho que já tinha novos frameworks, novas maneiras de estimar o tamanho das iniciativas e qual iniciativa ganharia mais peso em relação à outra, mais prioridade. E a gente faz um pouco disso também em CX, né? Onde eu posso ter mais ganhos na minha satisfação com do esforço, cliente, com base no feedback, né?
com base nos principais motivos pelos quais as pessoas estão interagindo ou estão apontando nas pesquisas que elas têm alguma necessidade. Então, eu acho que são mundos que são muito complementares, né? A abordagem de jornada, como a gente falou, e no fim das contas as coisas encaixaram bem, né? Estou completando agora 2 anos com essa posição. Esse projeto que você comentou das entregas em 3 horas, é um projeto que a gente conseguiu viabilizar nesse modelo, por trabalhar realmente com o foco na squad, o time de desenvolvimento, os rituais, entender bem como a cliente poderia muito facilmente no site e nos aplicativos encontrar Aonde aquela tem o marcação estoque. do que chega hoje, mapear os vários estoques para poder, com base no CEP da pessoa, né, mostrar os itens ali que estão disponíveis. Algo que, às vezes, para uma empresa que já é bastante consolidada, já é muito grande, elas têm times de tecnologia enormes, né? Tem times de tecnologia ali com centenas, às vezes milhares de pessoas. Não é o caso de uma empresa como a Amaro, que ainda é uma empresa pequena, né? Então, fazer isso com um time mais enxuto, fazer isso não tendo, talvez, à disposição ferramentas, né, às vezes ali de varejo que podem ser muito mais caras, demanda bastante criatividade para fazer, e acho que é algo também que CX forma Também treina a gente. treina a gente bastante. E o modelo da Amaro já é um modelo bastante inovador, né? Eu trabalhei com varejo durante um tempo, aí da minha carreira também, e aí eu lembro que ali em 2017, 2018, começaram a falar de omnicanalidade, mas com muitos desafios, de integração de sistema, de integração de nota, enfim, uma complexidade que também tem a ver com a nossa questão fiscal do nosso país, né, que também é tão simples, mas que uma complexidade gigantesca. Então, a gente viu grandes marcas tentando fazer funcionar, mas ainda esbarrando na complexidade de ser uma grande marca, com muitas lojas, enfim, muitos pontos de vendas. Quando a Amaro nasceu com o Guide Shop, eu lembro que eu estava com meu esposo no shopping, eu falei, vamos ali no Morumbi, na loja da Amaro? Aí ele falou assim, aí eu mostrei pra ele, você não vai comprar? Eu falei, não, aqui a gente só olha, amor. Aqui a gente só olha, a gente compra online e recebe em casa. Ele falou, como assim? Eu falei, isso, a gente prova, a gente olha, a gente gostou, a gente compra online e recebe em casa. Ou compra aqui e recebe em casa. Ele, nossa, eu nunca imaginei que existisse isso. Então, para boa parte da população, era um negócio muito inovador, né? Muito disruptivo do modelo que a gente tinha antes, de sair com essa colinha na mão, né? Exato. De levar a compra embora. Sim. E era algo que, quando a gente já tinha, alguns anos depois, a logística ali otimizada, e a gente passou a ter condições de fazer um abastecimento das lojas com uma maior frequência, a gente já podia permitir que você levasse na hora o seu produto. Mas até eu hoje, adoro a turma da loja do Morumbi, gente, vocês moram no meu coração, tá? Esse Guide Shop do Shopping Morumbi é demais. Eles são os queridos, eles resolvem todos os meus problemas de palestras, enfim, que eu preciso de roupa rapidinho, eles são demais. E ele é um mega Guide Shop, como a gente chama dentro da Amaro, porque ele tem os produtos de casa, né? casa, de beleza. Eu não sabia não. A linha Amigo, completa. Eu sou cliente. Tô entrevistando, eu sou cliente. Eu vou na loja. Well, a gente, lá na CC Academy, a gente está lançando um produto novo, né? A gente acabou de lançar agora em dezembro. E o LMS a gente assumiu que a gente ia desenvolver lá dentro, porque existem vários super legais aí no mercado, só que a gente queria fazer do nosso jeito. A nossa gamificação vai ser a nossa gamificação, o jeito que o nosso cliente vai assistir a aula vai ser do nosso jeito, né, tal. E isso começou a ficar limitado. A gente trouxe ali um dev para ser sócio, né, um dev sênior e tal, e né, você falou time pequeno, a gente tem um estagiário e ele, por enquanto, mais um freelancer. Olha aí, Exato, bem enxuto. E uma coisa que aconteceu, que eu acho que você deve ter visto muito quando você estava na cadeira de CX, né, de gestor ali de CX, é que as pessoas não têm muita paciência, né? Quem está no atendimento, inclusive, ele muitas vezes, ainda mais no nosso caso lá, que é muito recente ainda, tanto a equipe comercial quanto a equipe de atendimento, que está segurando ali a barra, tipo, critica num nível desproporcional e não tem muito a empatia de estar do lado do PM, de estar do lado do UX designer ou do próprio dev e tal, e traz o feedback de uma forma muito imatura, né, Lu? Não sei como que é no seu time lá, mas assim... Sim. Eu não sei se é desproporcional. O que eu acho é que tem uma... É até difícil dizer, assim, na prática, qual é o equilíbrio correto das coisas, né? Mas o que eu vejo é que a galera pega muito na essência da reclamação e muitas vezes não consegue mostrar o benefício todo que está sendo entregue. Exato. E isso faz parte, obviamente, né? A gente espera que as pessoas que estão na linha de frente do cliente consigam ser empáticas a ponto de sentirem a dor dele.
tá doendo em mim, eu vou chegar com essa pressão forte em você, é normal, eu não vou filtrar a pressão, né? Você tá dando no cliente, né? O que eu acho que e a gente passou por essa virada de chave do suporte, enfim, porque o suporte ele tinha uma massa muito grande de informação que ninguém usava para nada, essa é a lógica, ficava lá, enfim. E as empresas fazendo pesquisa com o cliente, a massa de dados do suporte lá parada, e tem informações riquíssimas, né? Aí a gente foi lá e virou a chave e deu poder para esses dados, né? E começou a trabalhar com esses dados dentro das empresas. Então, gerar inteligência de voice of customer através dos dados do suporte. E aí a galera de suporte viu também que eles tinham fôlego. Olha que legal, eu não estou aqui só fechando ticket, né? O meu trabalho impacta no negócio da empresa. E aí, é difícil você encontrar esse equilíbrio, tá? Uhum. Eu vou te falar o que eu prefiro enquanto líder. Eu prefiro os emocionados. Uhum. É muito mais fácil eu segurar a galera que está na pressão e que está cobrando os times internos e eu dar a visão do que está acontecendo do que empurrar a galera que fala, não, é só mais um chamado. Eu prefiro essa galera da emoção, assim, que vai lá, sente a dor do cliente, fala, isso aqui é um absurdo. Eu falo, eu concordo, mas vamos olhar por este lado aqui, olha, que tudo que a gente já fez. Eu acho muito melhor trabalhar com esse perfil, tá, Di? Do que os acomodados, enfim, os conformados. Eu gosto de gente inconformada. Eu acho que eu também, assim, com certeza também. Eu acho, mas onde eu queria chegar, né? Como que faz essa gestão estando nos dois lados do balcão, né? Então, sendo um líder de CX, né, como tem muitos aqui que nos acompanham, como que você leva isso para uma reunião estratégica de liderança, né? Então, para priorizar, ajudar o PM a priorizar, como você falou, putz, eu ajudei os caras a criarem a squad, eu não sei lá de vocês, mas pra gente o carrinho é um negócio que dói muito, assim, ó, quando tem um errinho, né? Tem um bug no carrinho, você não vende, né? Para ele provavelmente também. Então não pode ter erro nenhum. Então, e acontece os erros lá, né? Então o cliente às vezes se perde ali. E do outro lado também, como PM, de você conseguir filtrar isso, priorizar e mostrar para a equipe de atendimento, ela fala, ó, gente, a gente está ouvindo vocês, né? Ou cliente, a gente está ouvindo vocês. Isso é muito dia a dia do PM, o dia a dia do time de produto. Mas, realmente, o que a gente nota é essa ansiedade por conta dos nossos resultados. Então, a gente tem que atingir resultado, tem muitos potenciais projetos para a gente priorizar. Parece que tudo daria certo, mas tem que escolher, Exato. tem que dizer não. O dizer não é a parte mais difícil, né? É muito difícil. Mas o curioso, Lu, é que muita coisa não dá certo. Isso. Tem muita coisa que o pessoal fala, olha, vai ser incrível, a gente tem que fazer. Os números estão mostrando que esse é o caminho, aí teste não funciona. As projeções. As projeções, acho lindo. Mostram que é muito bom fazer isso. Então, a gente já teve iniciativas que as projeções, elas demonstravam que, nossa, seria muito interessante deu errado, trabalhar isso. algum módulo, por exemplo, vamos trabalhar um módulo de recomendações aqui nessa etapa da jornada que vai ser incrível. E aí, não, então vamos trabalhar nisso, está todo mundo de acordo com essa priorização? Sim. Então, olha só, entram números, né? Acho que isso é importante. Uhum. Como a gente consegue ter uma maturidade analítica para a gente poder mapear o comportamento dos nossos usuários, dos nossos clientes dentro das nossas plataformas. O fato do Diego estar construindo uma plataforma própria, né, Diego? Isso é muito legal, porque conforme ela for amadurecendo, você vai poder ter os eventos de comportamento e entender ali que ponto do carrinho que está gerando mais abandono desse carrinho. É muito crítico. Mas o que a gente ia notando é que a gente tinha as projeções, elas contavam com dados, mas a carga delas em relação assim, a inferências também era alta. Tinha muita coisa que, não, eu estou inferindo que se eu colocar esse bloco de recomendações nessa etapa da jornada, mais pessoas vão clicar e o carrinho vai ter um número de itens maior. Uhum. E vai ter um mix de produto melhor. Vai ter um mix de produtos, assim, não sei, ela vai complementar a compra. Uhum. E aí a gente, não, então vamos trabalhar com isso. E é batata. Quando você começa a trabalhar no projeto, todo mundo determinou a prioridade, você começa a ver tecnicamente aonde você vai fazer as intervenções, junto com o time técnico, e você começa as intervenções, vão surgir, às vezes, algumas situações que você não tinha, talvez, previsto. Mapeado, ou que aquele sistema que provê aquele dado, quando você chegou ali e falou, poxa, eu acho que se eu melhorar aqui a saída dessa informação, isso vai ficar mais assertivo. Então, a parte de estimar o ganho, como a gente vê, tem uma carga de inferência. A hora de estimar o prazo, pode também envolver risco.
E aí depois, quando está no ar, finalmente a gente pode medir qual que é, né, a realidade, quanto aquilo trouxe de ganho. E às vezes, para alguns dos projetos, a gente vai ficar frustrado, porque realmente não pode necessariamente ter um ganho que justificou todo aquele tempo de desenvolvimento. Tem um ganho? Tem. Mas esse ganho versus o tempo que O esforço que foi parei, aplicado, esse sim. número de profissionais que são caros, valeu a pena? Ah, aí não valeu a pena. Talvez aqui, para a gente recuperar esse ganho, essa funcionalidade aqui, ela vai rodar pelos próximos 4 anos e isso vai pagar o tempo que a gente fez. Então, Foi só o custo de desenvolvimento. Sim, né? então o dilema da escolha que existe, acho que ele é da parte mais interessante, né, e mais desafiadora. Uma né? coisa que eu faço, até para poder mitigar, não sei se você também faz, eu não respondo pelo time de produto, enfim, a gente tem um head de produto na Axor, mas uma coisa que eu faço é compartilhar a decisão. Então, por exemplo, a gente tem um comitê de produtos, né, que a gente discute quais serão os focos de maior investimento da empresa, né? Então, hoje não é só o time de produto que decide, várias áreas têm voz, a operação tem voz, enfim. E aí, quando eu saio do comitê, eu volto pro meu time e falo, olha aqui, de tudo aquele emaranhado de coisas que veio, né, das dores que a gente tem, as prioridades foram essas. Alguém não está desconfortável? Alguém não está confortável com essa tomada de decisão? Aí a pessoa fala assim, eu não estou confortável. Aí eu queria que fizesse o botão do golfinho saltitante. Sim. Aí eu Porque o cliente falou ontem, Porque né? o cliente falou ontem, exatamente. Aí eu falo, vamos lá, você trocaria o botão de golfinho saltitante por essa feature? Não. Você trocaria por essa? Não. Pelo qual você trocaria? Não, eu só queria que você tivesse consciência de que eu tenho essa demanda. Não, consciência eu tenho, mas a gente tem um limite. Cada escolha é 200 renúncias, né? É isso, é isso. Algumas são doloridas, mas a gente precisa fazer, né? Você entende que essa decisão aqui impacta mais clientes da sua base do que essa daqui? Porque, assim, é muito difícil, né, Well, você encontrar a solução que vai agradar todos os clientes da base. Isso diz muito sobre fit também. E uma coisa que eu falo pro meu time, eu falo, bom, porque o cliente pode ir embora. Bom, se o cliente for embora porque eu não fiz o botão do golfinho saltitante, significa que ele não vê valor Todo nada mais do que eu estou entregando. E aí tá bom ele ir embora, faz sentido mesmo. E pode acontecer. Então, pegando também o que o Diego trouxe, eu sinto que pra a gente tem que amadurecer muito essa responsabilização, a parcela de impacto que a tecnologia isoladamente tem condições de entregar sobre o resultado. Porque você tem ali uma versão do seu produto. Essa versão, ela tem uma performance de, ela faz uma conversão de, não sei, 15%. E aí, chega um dia que todo mundo olha para um gráfico e a conversão caiu para 10%. O pessoal, com certeza quebrou o sistema. Quebrou o sistema, vamos pedir para o pessoal de produto, para os engenheiros, desenvolvedores pararem as máquinas. Eu chamo a galera dos nerds, tá? Eu falo, vamos chamar os nerds, que eles vão ter que resolver. E aí você para todo mundo, fica ali e as pessoas vão ter canais de war room, elas vão ficar realmente focadas. E quando elas forem olhar, talvez elas vão notar para outros times que a demanda caiu, porque talvez você tenha algum problema acontecendo em uma parte externa à plataforma. De marketing, enfim, de alguma coisa. De marketing, de demanda, de sazonalidade. Várias vezes é isso. Então, maioria. E muitas vezes é isso. Então, qual que é o nosso dilema? E aí, acho que a gente, em CX, a gente pode ajudar muito nessa comunicação para fluir melhor. Os times de produto precisam dessa ajuda. Então, acho que isso é legal. Da gente tentar entender um pouco o que está além dessa divisória da empresa para dentro. E da empresa para dentro. O que também da empresa para fora pode afetar o resultado daquele dia. Aquela SWOT básica já resolve. Aquela SWOT básica pode que no meu caso, eu concordo com você, que no meu caso, tudo que vem de fora pode impactar, porque eu trabalho com fraude, né? Na prática é isso, é o de fora que me impacta. Mas eu concordo com você, de forma geral, a gente sempre acha que o problema está dentro de casa. Está dentro. E eu tive um cliente, em 2020, enfim, que falou assim, Luciana, eu tô aqui trabalhando com as fraudes e elas não diminuem. E eu falei, você quer que eu vá lá fazer um acordo com a turma que trabalha na Dark Web? E pensei comigo, né? Não dá, eu sou amiga deles, eles são meus brothers, eles não comem churrasco na minha casa. E aí eu falei assim pro cliente, vamos fazer um comparativo aqui da exposição da sua marca. E aí eu usei uma ferramenta do Google, a Google Trends, para poder mostrar a evolução da marca. Falei, a evolução da marca acompanha o mesmo gráfico da evolução do número de casos de fraude. Então, o cara está crescendo, né? Não, que bom que a sua marca está crescendo. Eu não posso controlar.
tem mais visibilidade. Aí ele falou, nunca tinha pensado dessa Legal, forma. né? Então, esse olhar do que acontece para fora, hoje, para mim, é uma realidade, porque eu não consigo controlar nada do que acontece na prática. Sim. Mas para muitas empresas não é. Mas tem umas polêmicas de produto que eu vou jogar aqui na mesa. Joga, Joga lá, As né? polêmicas, né? Vocês me chamam para falar de polêmica. Tem uma coisa que é assim, ó. Meus times mesmo falam bastante sobre isso. Eles falam assim, Luciana, parece que em produto a gente tem uma clara visão das limitações, de quanto eles conseguem entregar. Quanto cabe no roadmap, na sprint. E aqui no suporte, todo cliente que ligar tem que atender, né? E eu falo, sim, a prática é isso, né? Enfim, o produto tem clareza de quantos pontos ou Quanto cabe na sprint. quanto cabe na sprint, enfim, que eles vão desenvolver. O volume de chamado ninguém controla, né? Isso não sei, e aí eu trazendo um pouco dessa realidade de CX, eu vejo que a gente também tem ferramentas, né? A gente tem ferramentas dentro de operações, dentro do atendimento. Atendimento é a gestão de operações. A gente tem ferramentas também para prever demanda. Eu acho que deveria ter um pouco mais desse rigor também no nosso dia a dia das operações, né? Então, vou falar, por exemplo, na Amaro, da preparação da logística para a Black Friday. Eles fazem uma preparação que, quando a gente olha ali a nossa preparação do time de produto, com nossos tech leads para estimar, nossa, eles estão anos-luz à nossa frente em operações. Uhum. Só que só na Black Friday e no Natal, né? Não, na prática a gente consegue prever na maior parte das datas que a gente tem pico, né? Exato. Mas a principal reclamação do time não são essas datas planejadas. Sim. Só quando dá ruim em alguma coisa, cai enfim, uma featurezinha ali, né? dá uma estabilidade no sistema, e aí começa a bombar a chamada no suporte. Na prática, o que a gente usa, e eu acho que é uma boa prática, é sempre trabalhar em equipe. Então, teve um problema que gerou uma instabilidade. Traz gente da operação para apoiar em suporte, enquanto a gente está resolvendo a demanda, ou traz gente de CS, meu time de CS também acompanha o time de suporte. E vice-versa. Mas é uma reclamação constante. Luciana, por que lá tem limitação e aqui... Soa, para quem vê de fora, como se fosse ali um universo muito controlado e que eles talvez não... Sabe que eles estão vestindo a camisa menos do que a gente? É isso que parece, né? E não é. Não é. A gente, aqui prestes a entrar no feriado do Carnaval, a gente começou a ter alguns alertas em alguns sistemas de não retornar alguns dados sobre produtos. E nessa hora, realmente, é o time ali de tecnologia que para olhar, talvez posterga um pouco ali o sextou, porque realmente tem que ter a plataforma 100% operacional. Estável e tudo mais, é isso mesmo. E aí eu brinco um pouco, falo, olha, esse gap, voltando àquele do 15 que vira 10, esse gap de 5, a gente vai ajudar, a gente vai investigar, a gente vai parar tudo para olhar se pode ser aqui. Mas, gente, em geral, quando é aqui, não ia estar de 15 para 10. Era de 15 para 1. Para 0. Porque não ia mais passar, né? Então, a gente tem que usar muito, acho que essa nossa parte de sermos muito didáticos, de envolver a empresa, falar mais sobre os resultados, da transparência, sobre os cronogramas das atividades, né? Acho que a gente faz isso em CX e em produto digital a gente também precisa fazer. Para a gente mostrar que, olha, a gente está no mesmo barco, a gente está fazendo projetos que também vão trazer resultado. A gente tem aqui um nível de criticidade também que é alto, porque às vezes são operações de missão crítica. Eu estou fazendo uma funcionalidade para trabalhar na loja, essa entrega em 30 minutos. Ela é super delicada. Então, se eu tenho um problema, eu vou afetar a operação. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado, o pessoal vai ter bastante rigor. Nós vamos testar juntos, vamos controlar o quanto a gente pode tolerar de algum risco, para a gente poder, o mais rápido possível, ver funcionando em uma loja, 2, os times de operações participarem e junto com a gente... E entender como funciona todo o fluxo. Exato. Entender como funciona, então isso é bem interessante. Mas acho que talvez tirar um pouco dessas divisões, assim, deixar construir os times pontos, mais próximos, né? Eu também acho. Pode ajudar, mas não é simples mesmo. O pessoal de tecnologia, eles, assim como está acontecendo agora, acho que também bastante em CX, com as certificações, com os frameworks, tem métodos de trabalho, não é um só, são alguns, que estabelecem formas de se fazer as atividades que, quando isso
é bem cumprido, em geral a gente tem um throughput maior. Esse throughput é o que a gente tem de vazão, né? Vazão de atividades, vazão de demandas, quebrar mais, cortar, escrever boas histórias para os desenvolvedores. Isso realmente contribui para a gente ter uma vazão maior. E é o que Entrega mais mais rápido, a né? gente quer, né? Que tenha velocidade, possa entregar mais coisas. Mas assim, é a briga do século. É a briga do É a século. briga do século. Outra briga do século, de roadmaps escrito na pedra. Isso é... É antigo, mas continua, né? Uma coisa que a gente escuta bastante nas aulas é assim, poxa, eu vou falar com o meu time de produto e eles já estão com o roadmap definido. O que eu faço com o cliente que está De aqui 3 reclamando? meses, né? É 3 meses com sorte, né? Com Normalmente é de um sorte. ano, Às vezes né? eu tenho o roadmap dos 5 anos. Meu Deus. 5 anos, eu não sei nem se a gente está vivo, né? Mas enfim, Exato. esse roadmap escrito na pedra, como é que a gente vence? Usando... Porque agora você, óbvio, né? Você já tem a experiência de CX e consegue aplicar essa experiência também para tomada de decisão em produto. Isso não é comum nas empresas. Eu lembro que em 2019, o Gui Lopes da RD fez esse mesmo movimento que você fez. Ele sempre foi head da operação, ele é sócio, fundador, enfim, sempre foi head da operação de customer, e aí em 2019 ele migra para o produto. Legal. E eu falei, que lindo, porque ele traz todo o conhecimento que ele já tem de customer e traz voz para dentro de produto. Mas isso quantos casos a gente tem assim, né? Não é o mais comum. As formações de produto, as pessoas de produto, elas têm uma grande sensibilidade com o cliente. Isso é muito legal. Acho que pessoas migrarem de produto para CX também é um caminho que a gente pode começar a ver, porque é um profissional, é uma profissional que realmente olha muito o cliente primeiro. Estuda a jornada, Estuda a jornada, e para mim... Faz e aí, 320 discovery, porque assim, o que eu vejo no faz meu time de produto, eles discovery, falam mais que o cliente, muitas vezes, do que eu. Sim. Eu tenho que fazer um elogio pro meu time de produto, porque assim, olha, eu tenho uma sorte, uma bênção, eles participam, eles pedem para fazer reunião, eles pedem para entrar na sala de guerra, eles pedem para participar de tudo, assim, Sim. ó, eles têm talvez até mais sensibilidade em alguns temas do que eu. Eu falo, gente, olha que perfeito. Então, eu vejo até que pode ser um caminho, o pessoal de produto migrando para CX. Porque, para mim, é interessante que já surgiram situações lidando com os PMs, do tipo, não, então a gente vai aqui por esse caminho, né? Aí o pessoal, mas será que a cliente vai gostar? Ué, então eu não tenho certeza. Eu sei, não, mas eu era o head de CX. Então eu lembro mais ou menos... Até ontem, né? Até ontem eu tava lá, né? Pode vir comigo. E não é. Cadê os dados? Os Cadê os dados têm dados? que estar aí. Eu ia te perguntar exatamente isso antes de você ir pro final da resposta, porque a gente de customer, né? Vou me colocar aqui no mesmo bolo. A gente dá um alto valor para números, às vezes, né, mais financeiros e declarados, né, dados declarados, e a maioria das operações ainda nem tem acesso a dados comportamentais. Eu sei que você lá na Amaro olha quase, sei lá, 99% para esse tipo de dado, porque o cliente está ali dentro da plataforma, né? Aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua prática lá, o que você olha, quais são os dados que são importantes para o teu mercado e o que você tem de dica aí para passar para o pessoal também. Legal. A gente tem ali nos aplicativos e no site os eventos de comportamento da nossa cliente. Pode falar então, a marca de plataforma. Legal. Até porque quem sabe um dia, né? Não é? Não, mas eles, é isso, né? Eles são mapeados diretamente no código-fonte do site legal. e dos aplicativos. Então, eles são mapeados, são os nossos desenvolvedores de front-end, é o pessoal de Android, que são peças iOS, raras. web. Se vocês têm, segura, amarra. Eu podia citar assim, o nome deles, eles são incríveis. Então, a gente fala para eles assim, a gente está lançando uma nova funcionalidade, às vezes algo simples. Eu vou falar da funcionalidade de paginação de uma lista de produtos. Né? A gente trabalhava até alguns dias atrás com aquele scroll infinito. Então, você desce a lista, ela não é infinita de verdade, né? Ela simula vai carregando. algo infinito, porque ela vai carregando conforme você desce, né? Mas o Google mudou alguns parâmetros de experiência do usuário e passou a ranquear melhor sites que têm paginação. A gente, legal, vamos trabalhar a paginação, porque isso vai ajudar na nossa estratégia de melhoria de mecanismo de busca, de SEO, em aquisição. Então, a gente foi lá, a gente trabalhou isso, e aí, o que a gente precisa saber? Agora, eu tenho ali uma página que tem uma lista embaixo, né? Uma lista de números e um botão próxima página. Então, eu tenho que saber quantas pessoas estão clicando ali naqueles números e nesse botão.
E olha só quantos eventos possíveis. Eu posso saber realmente quantas pessoas clicaram no item de uma maneira mais genérica. Clicou em algum item. Ou eu posso saber, clicou no item número 2 a partir de uma página que estava e era a número 3. Então, está voltando. Então, eu tenho maneiras de fazer isso. Fora isso, eu tenho um evento de que uma página carregou. E nesse, eu já posso pôr no cabeçalho dele qual que é o número dessa página carregada. Então, talvez, apenas incluir no final da página essa mudança, né? De scroll infinito para uma navegação paginada, pode envolver aí alguns novos 3, 4 novos dados de comportamento de usuário ligados à navegação. Até mais, né? Porque eu posso abrir um produto, posso voltar. Pode voltar. Então, é bem interessante. A gente faz esse trabalho já na parte de design. Então, eu tenho ali as pessoas de design, o pessoal de UX, né? Quando eles estão pensando no design, a gente já faz esse design pensando nos eventos. E quando a gente entrega para os desenvolvedores as telas, a gente também já entrega os eventos, né? E é onde esses eventos vão ser ali ativados, como eles são disparados, né? E tudo isso, no fim das contas, é o que vai ajudar a gente a, com base nesses dados, a gente poder entender. Eu não estou fazendo isso para medir, eu vou, claro, com isso, medir nos dias ali posteriores à implantação o engajamento das pessoas com essas listas. Então, que legal, as pessoas estão clicando, 5% estão usando. Se a pessoa usou, o índice de compra dela é de tantos por cento. Quem não usa, compra menos. Então, olha que interessante. Se a pessoa está usando, é um bom sinal. Se eu quiser fazer uma campanha, talvez, de mandar mensagem, e pode ser caro para mim, eu posso escolher as pessoas que estão se engajando com esses itens. A propensão delas era maior. Então, traz dados, mas que o legal claro, eu quero medir no dia seguinte, né? Na verdade, eu meço no minuto, tá? Seguinte, quando subiu a funcionalidade, eu sou dessa ela também. já está com os eventos, a gente já está atualizando. E aí tem ferramenta, Diego, a gente usa o Amplitude. Legal. O Amplitude é a ferramenta que recebe esse batalhão de eventos de comportamento de usuário, nas casas aí de milhares mesmo, né? Por minuto, e organiza isso para a gente poder ir lá e bolar essas visões, né? O Amplitude, eu não sei se tem versão gratuita, mas o Hotjar eu sei que tem, porque a gente usa lá. O Amplitude tem também. Tem também a mesma coisa. Para até 10 milhões de eventos, e o Hotjar também, exatamente. Você consegue mandar os eventos para lá e ter as visões. E a diferença do Amplitude para o Hotjar, se eu não estiver enganado, se eu falar merda agora me corrige, é que no Hotjar a gente tem ali uma limitação de aplicabilidade e no Amplitude a gente pode colocar algumas telas de comunicação com o cliente que no Hotjar, na versão gratuita, a gente não consegue. Que legal. Eu acho que o ponto aqui tem interesse, sabe? Nesse tipo de dado. Claro. Vai lá e, assim, se esforça e vem perguntar pra gente toda hora, como que aumenta o engajamento de NPS? Como que melhora o NPS? Cara, olha esse tipo de dado, sabe? Coloca uma ferramenta gratuita, como a gente tá falando aqui, Sim. né? Pede lá pro Dev, coloca o código aí no rodapé. Sim. Gravação de tela. Gravação de tela, E você começa na versão gratuita. Talvez 10 milhões de eventos de comportamento de usuário seja pouco para contextos, né, da empresa. Para Amaro seria pouco, pelo volume. Mas tudo bem. Mesmo se você for a Amaro, você for algum player muito grande, nem que você vá habilitar essa tecnologia e depois de 3 horas ela já vá parar de capturar novos eventos, você desliga e usa esses dados para mostrar para outras pessoas como ela pode ser importante. Tem uma outra muito legal que é da Microsoft, ela é um pouco mais recente, chamada Clarity. E o Clarity também tem essa pegada da gravação, mas assim, a Microsoft está investindo bastante para melhorar o buscador deles, né, o Bing. Tanto é que agora tem essa coisa toda do ChatGPT, que talvez eles vão embarcar lá dentro. Eles estão apostando muito no Clarity, investindo, ele é gratuito para as empresas e ele traz algumas métricas bacanas para produto e também para CX. Uma que eu gosto muito são os cliques de ódio, os Rage Clicks. O Rage Click é uma métrica que você entra ali no gráfico e fala, olha, seu site está com, não sei, está com 3% de cliques de ódio. Aí você, ai meu Deus, o que será isso? Quando você clica, ele explode ali, ele mostra quais são as páginas que você tem mais desses cliques. O clique de ódio é aquele clique que alguém clicou e nada aconteceu. E a pessoa ficou ali, sabe? Com ódio. Mais forte. Eu pensei com força, eu pensei a mesma coisa, clique de ódio. E tem uns botões no site que você
Parece que vai acontecer alguma coisa, mas é pegadinha. Você É não faz nada, né? pegadinha. E aí ele mostra exatamente aonde está isso. Uhum. Então, em algum momento, quando a gente Clique de trouxe ódio. o Clarity, clique de ódio, rage clicks. Quando a gente trouxe o Clarity ali já agora há mais de um ano, acho que a gente foi aí um dos evangelistas aí no Brasil no começo para o pessoal usar o Clarity, foi super legal. A gente já saiu com uma lista ali de umas 10 pontos ali de jornada digital que a Podiam gente ser precisava avançados. urgentemente fazer melhorias. Né? Então, a gente foi vendo o nosso percentual de rage clicks saindo de um patamar para outro. Então, vamos pensar nisso que estavam falando no começo. Eu sou um time de produto que eu tenho o roadmap fechado para 3 meses, 6 meses. Isso está meio saindo de prática. O que o time de produto precisa, talvez você pegar uma métrica como essa do rage click. Eu tenho no site, eu tenho nos aplicativos um rage click que não está legal, não é saudável, é isso. E a meta É reduzir. É reduzir. Uhum. A meta é reduzir. Não é integrar feature, e as né? iniciativas que eu vou fazer, né? Elas podem ser às vezes mais complexas, podem ser às vezes mais simples, mas o importante é entregar aquele resultado. Então, esse jeito de repensar, muito focado em métricas, tem sido mais aí a tendência. Então, eu tenho que ter ferramentas, e não necessariamente isso vai envolver um custo alto de entrada, eu tenho que envolver um mapeamento de eventos. A gente está chegando em 800 eventos na Amaro de comportamento da usuária, no aplicativo e no site. E aí a gente mapeou com o mesmo nome. Então vejam que não é algo que você determina e já vai acontecer. Não, você tem que trabalhar com os seus desenvolvedores ali. Sim. Tem muito produto, né, que está mais próximo ali um pouco dos times técnicos, para que, por exemplo, o evento tenha o mesmo nome no Android, no iOS e na web. Com a diferença de que eles carregam o atributo falando, eu vim do iPhone, eu vim do Android, eu vim da web. Mas depois isso é mágico, porque você vê numa ferramenta como Amplitude, outras como Mixpanel, ali o quanto é diferente a jornada e a taxa de sucesso em plataformas distintas. E isso pode ser porque realmente eu posso ter uma jornada que está um pouco melhor do que a outra, mas muitas vezes também são questões demográficas, questões daquela plataforma. De usabilidade. Talvez quem compre mobile tenha um pouco mais de facilidade com tecnologia, a gente não sabe, né? Exatamente. Sim. Ou, não sei, de repente tem uma plataforma entre iPhone e entre Android que tem um ticket maior. Isso pode acontecer. E você decidir investir primeiro em uma ou em outra. Depois você vai cobrir as duas plataformas. Mas os dados, eles vão trazer esses números. E aí você pode usar para priorizar. Muito massa. E eu acho que... Tá ligado que tá acabando, né? Eu não queria, não. Nem começamos, né? Já quero um episódio. Já quero um episódio de parte 2. O El parte 2. Tem level 1, level 2. Isso, nível 1 é perfeito. Sim. El, pra gente ir pros finalmente, assim, o que você... Né, a gente estava até falando ali nos bastidores, né, Lu, que tem CSM, tem CX e tal, que começa a ver a realidade da área, né, e que ela é realmente complexa por conta da carga que o cliente às vezes traz, né, dependendo da empresa que você está. O que você recomenda para quem quer começar a migrar para uma área de produto, ou de UX, ou de desenvolvimento, como as que você tem hoje em relação? O que você recomenda para esse profissional se ele quer começar a se interessar, a entrar um pouco nesse universo, olhar mais para esse tipo de dado? Qual que é o passo a passo do El aí no teu histórico? A gente estava falando ali atrás que tem uma galera que vem para Customer porque, enfim, é uma carreira que hoje tá em alta. Tá em alta, né? Tem bons salários e tudo mais. Diferente do que a gente viu alguns anos atrás. E que, por exemplo, eu já ouvi de gente do meu time falando assim, mas é que eu tenho muito problema para resolver. Aí eu digo, bem-vindo a Customer, né? Esse aqui é o nosso dia, né? O nosso Seu core. Não, eu não tô sendo contra a minha frase de que CS não fecha ticket, fecha negócio. Mas é isso, né? Para fechar negócio tem que entregar valor. Para entregar valor tem um caminho que a gente percorre, né? Então, eu falei pro dia, impressionante, a galera vem para Customer porque é uma área, enfim, que tá na moda de alguma forma. E aí fala pra mim, não, porque tem muito problema. Eu digo, é pra isso que a gente tá aqui, né? Acho que tem essa questão de que a gente tá aí para resolver problemas. As empresas estão aí para resolver problemas. Na prática, em qualquer área, né? Eu fiquei pensando, quando eu te falei isso, eu fiquei pensando, tá bom, vai trabalhar então com massagista, sei lá, mudando de carreira. Vai resolver problema de dor do cliente, não vai? Exato, ou literalmente. Vai trabalhar com produto, vai resolver problema. Sim.
Não tem assim, na prática as empresas, principalmente de tecnologia, que é o nosso core aqui de digital, elas nascem para resolver problema, né? Ninguém quer contratar a plataforma. A galera quer Não, resolver o problema. resolver problema. Isso. E aí eu penso que esse profissional, essa profissional que estão considerando a área de tecnologia para migrar à área de produto, é uma coisa que tem falado bastante, e agora já com a bagagem a gente tem entrevistado bastante gente de produto, acho que é importante a gente se situar. O time de produto, ele está dentro de uma área de tecnologia, né? Então, pode ajudar muito nessa jornada começar a entender um pouco mais o que está por trás de um aplicativo, o que está por trás de um site. E eu não estou dizendo que isso significa se tornar uma programadora, um programador, não é isso. Não é nesse nível de detalhe da execução, até porque quando a gente for pensar nas tecnologias disponíveis e utilizadas, assim, são muitas, é um rol enorme, e os próprios times técnicos têm ali as suas, né, as suas especialidades. Então, não é programar, mas é entender um pouco melhor, tá? Então, isso... Que é uma API, né? O que é uma API? Qual é a Isso lógica um de site, desenvolvimento, né? Porque não é óbvio. Não é lógica, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E lógica é algo que quando a gente está, às vezes, no Excel... Pode falar Excel? Nossa, Pode. Vamos restringir as marcas. Eu falo muito. Uma planilha de cálculo eletrônico. Eu não sei você, mas o Excel é minha ferramenta de trabalho. Exato. Quando a gente fala, não, eu estou no Excel fazendo uma função C, um if. Poxa, isso é lógica, né? Sim. Então, eu acho que é legal considerar migrar para essa área, entendendo que, tá, eu vou para uma área de tecnologia, eu posso ter mais sucesso se eu conseguir conversar com as pessoas do time de tecnologia, entendendo um pouco mais sobre do que elas estão falando, entendendo um pouco mais como eu posso também contribuir para o sucesso, contribuir nos recortes, porque eu não posso fazer uma super história do tipo, a gente vai entregar um sistema de segurança, e o sistema de segurança tem que ser seguro. Tchau. Não. Aí, isso não vai acontecer, esse projeto. Já vai precisar mesmo sentar, às vezes, perto de alguém de arquitetura de sistemas, entender um pouco melhor como eu recorto todo esse sistema. Mesmo né? para ter acesso aos dados, né, Well? Acesso aos dados. Eu tenho muitos dados também. Eu trabalho, a adoção na parte da Axor fica comigo, né? Então, eu lanço feature, a adoção é comigo e eu vou trabalhando ali com os dados. Eu tenho que entender como é que esse dado vai chegar no meu Data Lake, com qual track de evento, como você falou, se tem os mesmos nomes de algum evento que eu já uso hoje. Então, assim, não é um negócio tão simples quanto parece, né? O cara acha que você coloca lá Mixpanel no Google Imagens, vai aparecer aquele monte de dashboard lindo, assim. Só que quando você vai usar, né, o Dev te entrega tudo integrado, né? O Data Lake, tudo integrado, lá tá todos os dados lá, mas é uma página em branco. Isso. O que você quer cruzar com o quê? Qual tipo de gráfico e tal? Isso. Então, para quem quer começar a assumir liderança, gestão, trabalhar em Ops, né? Eu acho que quando você começou no data center, você começou bem que fazer um negócio ali que era Ops, que é realmente qual que é o processo, qual dado que eu olho e tal. E isso eu acho que é o básico da gestão na nossa área, né? Quando a gente fala de medir jornada. Então, eu concordo contigo que entender o mínimo de lógica ali de Excel já... Vai ajudar demais e vai contribuir com o sucesso. E aí eu somaria isso, Lu, que você trouxe, dos dados. Então, às vezes, conversar com alguns candidatos para posições de produto, eu me deparo ainda com muitos candidatos que não tiveram, infelizmente, por conta da empresa não ter ainda um nível de maturidade, né? Legal, as pessoas trabalharem em contextos de que elas não podiam tomar decisões baseadas em dados, não porque elas não quisessem, mas porque realmente não tinha dado. Não tinha. Então, tentar olhar ali, espera, eu quero ir para esse lugar. Eu entendi, então, o que o Wellington falou, eu vou precisar aprender um pouco mais sobre como é o input e o output da tecnologia, não que eu vá programar, mas eu vou precisar entender mais ou menos o básico. Agora, aqui onde eu estou, eu não estou tendo também um ambiente que me permite desenvolver essas competências. Chegar um pouco e ter pelo menos acesso a dados, ao comportamento das pessoas. Logo, tomar decisões pode ser difícil. E essa é uma conexão muito forte entre CS, CX e produto, né? Muito. Sim. Porque tudo que a gente faz em CX e em CS é baseado em dados. Não tem aquele achismo mais, né? Que a gente via alguns anos atrás. E em produto, enfim, caminha para o mesmo modelo, né? Tende a ser o mesmo modelo. Então, aí uma conexão de competência que você pode aplicar em duas áreas, né? E acho que a gente vai observar aí, com o tempo essas migrações acontecendo também de produto para
para outras áreas, que acho que o pessoal está aprendendo demais sobre isso e vai poder impactar bastante o org design da empresa como um todo, não só dentro de tech, mas passando por toda a jornada. Então, a gente está vendo um mundo aí com muitas sinergias. Baita tendência, né? Lá no post a gente ouviu muito sobre como o produto pode ser o seu melhor CSM, né? Ou o seu melhor atendente, o seu melhor CX, né? Acho que Seu melhor vendedor. Melhor vendedor. Acho que realmente a pandemia nos mostrou muito isso, né? Todo mundo agora já é mais autônomo na internet, né? As pessoas mais velhas também já estão com mais facilidade porque não tinha mais a lojinha aberta. Né? Então, acho que realmente é tendência. Well, muito obrigado. Antes de tudo, pessoal, siga a CS Academy nas redes sociais, www.csacademy.com.br, entrem lá, naveguem, nosso blog está cheio de conteúdo bacana. Nosso YouTube aí, se você está vendo pelo YouTube, se inscreva, dá joinha aí no nosso episódio. Se está vendo no Spotify, manda para os amigos. Siga a CS Academy no Spotify também. E, Wellington, muito obrigado. Eu queria que você deixasse um último recado aí, alguma dica. Eu lembro que tem no meio ali, eu pensei em te perguntar, mas tem um livro que você falou uma vez em um webinar nosso, eu acho, que é o Mapping Experience, que eu li ele e ele é muito sobre isso que a gente falou aqui, né? Então, o design de serviço não é só para CS, para CX ou para produto, né? Então, gosto muito das suas dicas. Se você puder dar alguma dica para o pessoal que está nos ouvindo. Legal. Não, acho que o Mapping Experiences, ele é aquele livro de cabeceira, né? Que realmente é legal a gente consultar o tempo todo, mas quando eu tenho falado de produto, eu tenho trazido aquele da construção dos mapas da proposta de valor, né? Então, eu tenho ali o cliente com a necessidade dele, depois eu tenho ali o presente, que é como a empresa está envelopando aquilo. A gente fala sobre isso, né, Diego, na CS Academy, no contexto de CX, nos times de produto também, no fim do dia, a gente está falando de proposta de valor. Então, acho que proposta de valor e também as questões de modelo de negócio, eu acho que são importantes. E aí tem um livro aí, esse é novo, que eu não devo ter falado sobre ele ainda, que é o Navegador de Modelos de Negócios. Então, acho que fica essa dica. Ele é um livro que já nota, que eles são explorados ali mais de 50 tipos de modelos de negócios. Legal. Né? E pensando em produto, pensando em CX, tem que entender onde o modelo de negócio dessa empresa que você está inserido. E do teu cliente também, no caso do B2B. Do seu cliente, né? Aonde que ele está. E você vai perceber que existem recombinações. Às vezes um negócio como o da Lu, na verdade, ele segue ali no livro uma combinação de 2, 3 modelos de negócio. Então, eu acho que a gente vai falar mais nos nossos contextos, no nosso dia a dia, sobre nossas empresas, seus modelos de negócio, e a gente vai perceber as empresas mudando os seus modelos de negócio. CS Academy está aí. Né? Mudamos umas 2 vezes. Está mudando o modelo de negócio e isso vai ser mais frequente. A Amaro, quando decidiu abrir uma loja, depois quando decidiu fazer essa venda física e vender beleza, casa, bem-estar. Então, acho que para a gente é aí mais demanda para a gente de desenvolvimento, de aprendizado e de contribuição, né? Entre as áreas aí, entre as empresas. Acho que é isso. Muito bom. Bom demais. Já marquei aqui o nome do livro. Boa. Para comprar amanhã. Aguardo o nível 2. Nível 2. Vamos ter que fazer o parte 2 com o El, gente. Boa. Muito bom te ouvir sempre. É sempre uma aula, né? Então, olha, aproveitem deste conteúdo. E a gente se vê em breve, né, Di? É isso aí, com certeza. Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.